eu chamo de fenômeno astrológico aquilo que nós observamos à nossa volta, no nosso corpo, no nosso entorno, nos acontecimentos, e que nós associamos a um determinado evento astrológico. Pode ser um aspecto, pode ser um trânsito, um aspecto do mapa, uma progressão, enfim. Existem eventos astrológicos, interações astrológicas que são associadas a certos eventos que ocorrem no campo da nossa consciência. E a primeira coisa que nós precisamos entender na astrologia é como que funciona essa relação entre o nosso plano de referência, que é o plano do sistema solar, os planetas inseridos no contexto de signos, casas e etc., e os eventos que ocorrem no campo da nossa consciência, seja no nosso corpo, sob a forma de sintomas, seja à nossa volta, seja com as pessoas com as quais nós lidamos, seja com o nosso mundo, com as nossas coisas, com o nosso trabalho, enfim, com todas as coisas que, por um motivo ou por outro, entram no campo da nossa consciência. É isso que eu chamo de fenômeno astrológico. É o fato de fazer essa relação entre o plano que nós chamamos de plano da astrologia e os acontecimentos na Terra. E aí vem a pergunta: qual a lei que está por trás da astrologia? Eu parto de um princípio muito simples com relação à astrologia. Hoje em dia se encontra todo tipo de explicação para a astrologia. As pessoas, por não se conformarem da astrologia ser tão simples e baseada num princípio tão simples, elas começaram a elocubrar e associar a astrologia a uma série de outras leis científicas. Já entrou no meio disso a física quântica, já entrou pseudociência, como a teoria dos campos morfogenéticos, já entrou a teoria da ordem implicada do David Bohm, enfim, já se tentou de tudo, até coisas verdadeiramente absurdas, sem lógica alguma, como atração gravitacional, já entrou no meio dessa panela para tentar associar a astrologia a uma ciência, coisa que ela não é. Ela não presume uma relação de causalidade, mas eu já vi muitas pessoas dando aula de astrologia e, para tentar explicar essa influência do céu na Terra, utilizaram o exemplo da atração gravitacional da Lua que provoca as marés. Então, quando eu vejo alguém dando aula de astrologia, desejando demonstrar uma relação energética entre o céu e a Terra, eu percebo que aquela pessoa realmente não entendeu ainda o que é astrologia. E existem muitas pessoas que trabalham com astrologia e fazem até um bom trabalho, mas não perceberam do que a astrologia trata. Basta perceber que a pessoa faz uma relação de causalidade entre o céu e a Terra no sentido astrológico. Para mim, fica claro que não entendeu ainda em que se baseia a astrologia. Esse desejo da causalidade, de querer atribuir uma influência de astros, isso é um engano que é muito comum no meio astrológico. Porque nós estamos numa era científica e aparentemente tudo tem que ser explicado pela ciência, por relações de causa e efeito. Aí alguém que entra no meio astrológico sem uma base adequada começa a fazer esse tipo de associação entre o sistema solar, ou seja, o plano de referência da astrologia, com os acontecimentos na Terra, como se houvesse algum tipo de influência. Então, quando eu percebo alguém falando coisas assim, os astros inclinam, mas não determinam, influência de Saturno, qualquer coisa que dê ideia de uma relação de causalidade, isso não é astrologia. É claro que existe todo um jogo de influência energética entre os planetas do sistema solar. O Sol exerce atração gravitacional que mantém um sistema coeso. A Terra exerce uma atração sobre a Lua e a Lua, por sua vez, sobre as marés. Existem também interações no campo eletromagnético, as tempestades solares, a própria irradiação da luz do Sol que aquece o nosso planeta. Enfim, existem infinitos jogos de energia relacionando os planetas no céu com a Terra,
mais pronunciadamente dos planetas mais próximos, como Sol e Lua. E aí eu estou usando o termo planeta como se usa em astrologia, inclusive para uma estrela como o Sol ou para um satélite como a Lua. Então o que eu quero dizer é que existem essas influências físicas, mas isto não tem nada a ver com astrologia. O único item da ciência que tem a ver com astrologia é a astronomia, que calcula a posição dos planetas e coloca na nossa mesa. Morre aí. A partir daí não há mais nada que se possa chamar de ciência. Entra a interpretação, que é meramente simbólica. E aí vem a pergunta: qual a lei que está por trás da astrologia? O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Este é o princípio básico que rege a astrologia. O segundo princípio do Kybalion, pode chamar também de lei, a segunda lei do Kybalion. O princípio de correspondência, ele é simples assim. A primeira questão relacionada a esta lei, ela é acausal. Como eu falo, o que está em cima é como o que está embaixo e o que está embaixo é como o que está em cima. Eu não estou presumindo nenhuma relação de causalidade. Eu estou me referindo a um reflexo. Eu também poderia enunciar essa lei da seguinte forma: tudo é espelho. Entenda esse reflexo não de uma forma literal, como você vê a sua imagem no espelho. Entenda isso de uma forma simbólica. Reflete funções arquetípicas. Quando eu falo que está em cima é como que está embaixo e que está embaixo é como que está em cima, é exatamente este princípio que está por detrás de tudo aquilo que nós podemos chamar de sinais ou de simbolismo. Sinais, símbolos, atuam mediante este princípio cósmico. E eu tenho para mim que este princípio ele vem lá do caçador-coletor. Foi talvez a primeira observação que o homem fez. Ele é um princípio que não tem nenhum compromisso com exatidão, com números, com nada disso. Apenas com imagens. E aí eu vou usar a palavra imagens com I maiúsculo para diferenciar de uma imagem qualquer. Imagens arquetípicas, princípios arquetípicos. Esse princípio, ele trabalha por analogia. São feitas analogias simbólicas ou arquetípicas entre os diferentes planos da natureza. É como se uma mesma música tocasse de algum lugar que não se sabe de onde vem e todos os planos da natureza dançassem conforme essa sinfonia cósmica e essa dança pudesse ser observada através dos sinais que passam a ser emitidos naquele plano de referência. Quando eu falo planos, eu estou falando o plano da astrologia, dos planetas no seu referencial? Sim. O plano da galáxia também? Também. O plano aqui na Terra dos meus pensamentos? Também. Das minhas emoções? Também. Dos meus sonhos? Também. As coisas à minha volta? Os acontecimentos? Também. O meu corpo? Meus sintomas também. Ou seja, se sou eu que estou observando o fenômeno astrológico, se sou eu que estou observando os sinais, aquilo tem que entrar no campo da minha consciência, senão não vou perceber, é óbvio. Então, quando eu observo esse princípio de correspondência, trata-se de tudo que entra no campo da minha consciência emitindo sinais. E sinais podem vir de qualquer plano da natureza que a minha consciência consegue alcançar. Obviamente, eu nem sempre estou olhando para os planetas e, se olhar, eu não vou saber exatamente a posição deles. Mas como eu tenho uma ferramenta que me ajuda a calcular a posição deles, isso é um excelente tradutor. É como se fosse um dicionário para os demais sinais que estão ocorrendo. Hoje em dia, isso é muito facilitado pela ciência da astronomia. Um erro comum relacionado ao princípio de correspondência é a generalização de que se trata de um princípio que relaciona macrocosmo com o microcosmo. E isso não é verdade. O princípio de correspondência, ele relaciona diferentes planos da consciência, sejam esses planos físicos, como por exemplo, plano dos objetos, das coisas, plano dos locais, planos do reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, planos do corpo físico, plano das doenças, plano dos sonhos, o plano dos pensamentos, plano dos sentimentos, enfim, o princípio de correspondência, ele relaciona diferentes planos de manifestação
E é claro que existem uma infinidade de planos, inclusive muitos que não entram no campo da nossa consciência. E é claro que para nós, já que nós somos os observadores, a nós interessam os planos que entram na nossa consciência e constituem aquilo que nós chamamos de o nosso mundo. Na verdade, o nosso mundo ele envolve muitas coisas. Vai desde o nosso corpo físico, a parte mais central, digamos assim, do nosso mundo, até os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções e também o plano das coisas que estão à nossa volta, a nossa família, o nosso trabalho, as pessoas que habitam o nosso mundo, os nossos vizinhos, os nossos filhos, enfim. O princípio de correspondência, ele estabelece relações entre todos esses planos através de sinais. Sinais que estão em cima, sinais que estão embaixo, e esses sinais espelhando-se mutuamente. O princípio de correspondência muitas vezes é mal entendido quando as pessoas falam no macrocosmo e no microcosmo. Tipo assim, um átomo é como uma célula, porque ambos possuem um núcleo, ambos possuem um limite exterior e, de certa forma, também se parecem com o sistema solar, que parece com a galáxia. Enfim, não é disso que trata o princípio de correspondência. Certamente, ele inclui a forma, mas ele vai muito além disso. Ele se refere a princípios arquetípicos e ao espelhamento entre os diferentes planos de manifestação que entram no campo da nossa consciência. Outra confusão muito comum é com o holograma, porque no holograma é uma espécie de fotografia em que um pequeno fragmento da foto contém a totalidade da foto, de forma que se você recortar um pequeno fragmento e incidir os feixes de luz num determinado ângulo, eles reproduzem a imagem que era reproduzida na foto completa, na foto holográfica. Então vem aquela questão muito explorada na espiritualidade de que o todo está contido na parte e a parte contém o todo. De certa forma, o macrocosmo comparado ao microcosmo e a parte contendo o todo podem ser englobados também no princípio de correspondência. Mas o princípio de correspondência não é absolutamente isso. Ele relaciona funções arquetípicas e ele estabelece essa correspondência em todos os planos de manifestação através dos sinais. Aquilo que nós abordamos na astrologia ex post, onde os sacerdotes da Mesopotâmia procuravam estabelecer correlações entre os sinais que eles observavam aqui embaixo na terra, nas entranhas dos animais sacrificados, no voo dos pássaros, nos ventos, enfim. Eles estabeleciam correspondência desses sinais com os sinais observados no céu e também nos ventos, que, segundo aquela teologia, eram regidos pelo deus do céu, Anu, e pelo deus do vento, Enlil. O princípio de correspondência precisa ser entendido exatamente como função arquetípica, que produz um espelhamento ou um reflexo nos diferentes planos de referência através dos sinais. Aqui, por exemplo, pegando o quinto princípio, uma função que eu chamei de centralização. Volto a ressaltar que os nomes que eu dei para as funções arquetípicas, para as 12 funções que aí estão, cada uma relacionada a um planeta, cada uma relacionada a um signo, esses nomes, por serem concretos, eles são imperfeitos, porque caberia em cada uma dessas funções um sem número de definições diferentes, todas elas significando algo abstrato, porque as funções arquetípicas são abstratas e elas se tornam concretas quando elas se projetam nos diferentes planos de manifestação. Então, quando eu falo que a quinta função, ou a função Sol, ou a função Leão, é de centralização ou de nucleação, eu não estou me referindo a uma questão geométrica, como se fosse o centro de um sistema. Centralização, como função, é a função que faz com que exista um sistema em que aquele elemento centralizador ele é o atrator, ou seja, é por conta desse elemento centralizador que aquele sistema se mantém coeso e reunido em volta dele. Quem executa essa função numa célula é o núcleo. Da mesma forma, no átomo, quem executa essa função numa colmeia é a abelha rainha.
Se considerarmos a família tradicional, o pai é o elemento centralizador. É em torno dele que se forma aquele sistema denominado família. Num reino seria o rei, num país poderíamos colocar o presidente exercendo essa função solar, vamos dizer assim. No sistema solar é o próprio Sol, na galáxia seria o centro da galáxia, enfim. Em cada sistema que tenha limites próprios e uma existência independente de outros sistemas, existe um elemento centralizador, não no sentido geográfico ou geométrico de centro, mas sim no sentido de manter coesa a estrutura do sistema reunida, agregada em torno dele, por alguma força de atração que exerça. Então é preciso entender que este princípio arquetípico ele é abstrato e esse elemento centralizador, à medida que ele vai se projetando nos diferentes planos da natureza, ele vai dando origem a coisas, objetos ou situações que podem ser concretas ou abstratas. Obviamente, se ele se projetar no campo dos sonhos, não vai criar algo concreto, vai criar algo abstrato, uma imagem abstrata no campo dos sonhos. Você pode sonhar, por exemplo, com ouro. Se ela se projetar no campo dos defeitos humanos, vai gerar arrogância, que é um centro excessivo em relação ao resto do sistema. Nós verificamos, por exemplo, que a célula cancerosa ela é extremamente arrogante, porque a diferença de uma célula cancerosa para uma célula normal é que o núcleo da célula cancerosa é extremamente desenvolvido ou muito maior comparativamente com o núcleo de uma célula normal. A gente verifica então que essa célula cancerosa ela é egocêntrica. Daí quando a gente pensa no câncer como um sinal, há algo a que se levar em conta em relação a este fator. Trata-se de uma célula cujo núcleo é muito maior do que de uma célula normal, ou seja, trata-se de uma célula que se tornou arrogante e que passou a desprezar a sinergia do sistema como um todo. E ela quer ter vida própria, daí ela cria as metástases. Então você percebe que esse elemento centralizador ele ocorre em toda a natureza através de diferentes formas. E em cada plano ele vai carimbando alguma possibilidade, seja essa possibilidade um outro abstrato ou algo concreto. Se observarmos a coluna do princípio 10, o da formação, ele se projeta no corpo humano como pele e ossos, porque são os ossos e a pele que, de certa forma, formam o corpo humano. Quando eu falo formação, no 10º princípio, que é o princípio relacionado a Capricórnio e ao planeta Saturno, eu não estou falando de algo que é formado, e sim de algo que adquire forma. A formação é como se desse uma individualidade no campo da forma. Então é a pele. Uma garrafa, por exemplo, ela é uma expressão desse 10º princípio no campo das coisas e objetos. Então, a gente verifica que os princípios arquetípicos projetam nos diferentes planos ou reinos existenciais, provocando em cada um desses reinos elementos que falam da sua natureza. Então, o princípio de correspondência, o que está em cima é como o que está embaixo, ele não diz respeito a local nem a tamanho, mas sim a uma função arquetípica, uma função abstrata e que em cada plano de existência ela provoca algo, seja algo concreto ou algo abstrato. Em cada quadradinho desse, a projeção de um princípio abstrato, ele pode gerar uma infinidade de elementos. Eu também estou colocando cada princípio numa cor. De certa forma, eu tentei associar a cor ao princípio. Poderia haver mais de uma cor para cada um desses princípios. Não se trata de uma única cor, talvez alguns matizes. É muito comum você associar o Áries e o planeta Marte à cor vermelha, que é a cor do sangue, a cor da energia. E o próprio planeta Marte é chamado de planeta vermelho. E uma das primeiras fotos você vai encontrar uma cara, um rosto, que também é um elemento de Marte. É uma forma que se assemelha muito a um rosto humano. Então, essas são as funções que se projetam nos planos. A causalidade se estabelece nos planos. A astrologia, ela se estabelece na vertical, cruzando esses planos de uma forma acausal. Portanto, não é o sistema solar, nem os planetas, que estão provocando os sinais aqui embaixo. Aqui existe um jogo de espelhamento.
Tudo é espelho, uma coisa espelha a outra, sem que haja relação de causa e efeito entre o que está em cima e o que está embaixo. No princípio de causa e efeito, já se pode criar ciência e podem existir cientistas que lidam com os elementos das linhas horizontais, porque aqui se estabelecem relações de causa e efeito. Apenas onde existe causalidade é que existe a possibilidade da ciência existir. Então, quando nós falamos do princípio 5, nós, ao mesmo tempo que estamos falando do Sol, estamos falando da abelha rainha, ou estamos falando do núcleo de uma célula, ou estamos falando do coração no corpo humano, ou estamos falando de um pai numa família, ou de um rei num reinado, enfim, aonde quer que exista um elemento centralizador no sentido de atrair para que esse sistema se forme, nós temos a função número 5, a função do Sol, a função de centralização. Eu sempre uso o termo Sol para me referir ora ao planeta, ora à função. Mas o Sol não é a centralização, nem ele manda nenhuma energia de centralização, nem ele tem nenhuma responsabilidade de centralização. A energia que o Sol envia para a Terra é realmente uma energia física, tanto a energia gravitacional quanto a energia eletromagnética, mas isso não tem nada a ver com astrologia. Para dar um exemplo comparativo entre o céu e a Terra da manifestação de um sinal, nesse caso que ocorreu comigo, há muito tempo atrás eu estava almoçando com um amigo e num determinado momento, por algum motivo, eu levantei a mão direita por detrás das costas. E naquele exato momento, e isso foi muito rápido, uma vespa pousou na palma da minha mão. Eu percebi imediatamente que se tratava de um sinal. Acontece que naquele instante eu estava conversando com meu amigo e estava falando de forma sarcástica de uma determinada pessoa e com um certo veneno. E por que não dizer também de uma forma arrogante? Porque eu também estava julgando aquela pessoa por alguma coisa que ela tinha feito e eu tinha achado errado. Se você entender que a mão é uma maneira de se comunicar, de falar, nós falamos pelas mãos, pelos gestos. Uma mão levantada dá a ideia de arrogância. A mão está lá em cima, está olhando de cima para baixo. E por estar levemente atrás das costas, está falando com arrogância pelas costas dos outros. O inseto venenoso pousando ali naquele instante dá a ideia que há um certo veneno ali. Observando os trânsitos, eu percebi que Mercúrio em trânsito, por fora estão os planetas em trânsito e por dentro parte do meu mapa natal, formava conjunção com Netuno, que é o regente da minha 8ª casa. Netuno na 3ª casa do mapa natal dá a ideia que eventualmente pode rolar ali, falar pelas costas dos outros, coisas venenosas, ele rege a 8ª casa, também tem Marte em Escorpião na 3ª, e esse Marte em Escorpião também recebia um trânsito do Sol no mesmo grau. Essa configuração astrológica, para quem entende o linguajar da astrologia, também fala disso aqui, falar pelas costas dos outros de forma venenosa, julgando-os com sarcasmo e arrogância. Você percebe então que o sinal ele estava em vários níveis. O mesmo sinal que estava no céu, ele estava aqui no evento mão com a vespa, ele estava na minha forma de me comunicar e certamente no que eu estava pensando naquele momento. Ou seja, o mesmo sinal estava se passando em vários níveis e eu mereci uma determinada advertência porque esse tipo de comportamento me afasta da minha verdadeira natureza. Os sinais eles vêm para trazer algum tipo de ensinamento. E se você usa a astrologia sem adquirir a compreensão do sinal, você perde o valor da astrologia. Ela fica num nível muito rasteiro. É por isso que lá atrás, na Mesopotâmia, quando os sacerdotes confirmavam os sinais e faziam rituais, faziam cantos, eles estavam tentando transmutar algo que eles haviam lido nos sinais. O que é transmutar? Transmutar é exatamente mudar de plano. A reverência aos deuses nada mais era do que uma forma de você se harmonizar com um princípio do qual você estava afastado.